Conflito no leste europeu completa um mês, sem previsão de acordo. E situação é trágica para as crianças ucranianas, segundo o Unicef. E você vai ver também. Equipes de resgate intensificam os trabalhos na busca por sobreviventes da queda do Boeing 737 na China. E ainda, os números de vacinados contra a Covid aqui no Brasil. Receita Federal abre hoje a consulta ao lote residual do imposto de renda pessoa física. E para os jovens eleitores, o prazo é até maio para tirar o primeiro título de eleitor. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quinta-feira. E a gente começa falando sobre a crise no leste europeu. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa hoje um mês. E os embates continuam tanto no campo de batalhas quanto no diplomático. Dias após uma série de ameaças e de ter reconhecido a independência de duas províncias separatistas do leste ucraniano, o presidente russo Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. A partir de então, o país passou a ser bombardeado por diversas frentes. Mas o contra-ataque da Ucrânia foi forte e depois dos primeiros avanços, os russos acabaram encontrando bastante dificuldade em ampliar o seu domínio. O saldo depois desses 30 dias é trágico. Segundo a Organização das Nações Unidas, a estimativa é de que quase 1.000 civis tenham morrido no conflito. Desses, 81 eram crianças. Mas a própria organização alerta que o número de vítimas é consideravelmente maior do que o registrado. Outras 1.900 acabaram feridas nos bombardeios russos. E mais de 3.600.000 refugiados deixaram o território ucraniano até agora, em uma das maiores crises humanitárias da história recente. Os dados são da agência internacional de notícias Reuters. Durante esse período, representantes russos e ucranianos se encontraram 5 vezes em Belarus, na Turquia, para tentar um acordo de paz, mas até agora sem sucesso. No campo de batalhas, os principais alvos dos ataques russos continuam sendo a infraestrutura civil e militar ucraniana. A capital Kiev, que já passou por 2 toques de recolher de 35 horas, na tentativa de poupar vidas inocentes, segue sob cerco do exército inimigo, mas tem resistido às ações militares russas. Essa madrugada foi de relativa tranquilidade. Por outro lado, ataques foram registrados na região de Luhansk, no leste da Ucrânia. 4 pessoas morreram, sendo 2 crianças, e outras 6 ficaram feridas. Um grande navio russo foi atingido pelo exército da Ucrânia, no porto de Berdjansk. A embarcação transportava munições e suprimentos. Um dos poucos avanços nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia foi a criação dos corredores humanitários para permitir a chegada de suprimentos e a saída de civis em segurança. 9 rotas chegaram a ser criadas para a saída dos refugiados. Ainda assim, há divergências sobre quais cidades devem ser beneficiadas. E hoje, em comunicado, o Reino Unido informou que vai entregar 6.000 novos mísseis de defesa e 25 milhões de libras para as Forças Armadas ucranianas. E uma reunião de cúpula extraordinária da Aliança Atlântica acontece nesta quinta-feira para discutir a situação da Ucrânia e a necessidade de reorganização da defesa do bloco nas regiões próximas ao conflito. Ao chegar para a reunião, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, destacou a resistência ucraniana e chamou a invasão russa de erro. Putin cometeu um grande erro, que foi lançar uma guerra contra uma nação independente e soberana. Ele subestimou a força e a bravura do povo ucraniano e das forças armadas.
the bravery of the Ukrainian people and the armed forces. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que participa na reunião por videoconferência, fez uma denúncia. Não são seus mísseis e bombas que estão destruindo nossas cidades. Aliás, esta manhã houve bombas de fósforo russas. Adultos foram mortos novamente e crianças também. Só quero saber, a aliança ainda pode prevenir as mortes de ucranianos dos bombardeios da Rússia, da ocupação russa, ao nos dar armas que precisamos? Zelensky destacou que o exército ucraniano resiste há um mês em condições desiguais e pediu tanques de guerra e caças. A OTAN já mobilizou grupos de combate em países como Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, mas resiste aos pedidos insistentes de Zelensky para implementar uma zona de exclusão aérea sobre o território ucraniano, porque isto poderia representar um conflito aberto com a Rússia. E após um mês de ataques, os confrontos continuam e a operação que alguns previam que poderia ser rápida pela superioridade militar de Moscou se mostra mais complicada e demorada, além de muito destrutiva. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar agora com o Marcelo Balotti, que é especialista em política internacional. Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dani. Obrigado pelo convite. Muito boa tarde. Gostaria de já começar com a primeira pergunta. Em que ponto está a invasão atualmente e quais são os prováveis passos nos próximos dias, principalmente após a cúpula da OTAN anunciar o envio de tropas aos países vizinhos da Ucrânia? Bom, como você mencionou, né, Dani, a guerra parecia que ia ser mais rápida, né, pela superioridade da Rússia, e você tem aí uma demora, um prazo de um mês ainda, e a guerra está longe de ter um final, nem vou falar um final feliz, porque guerra dificilmente traz finais felizes, né? As consequências são gravíssimas, mas eu vejo que ainda há um caminho bastante longo ainda para a gente percorrer para que acabe esse conflito. As negociações, elas pararam mais ou menos no tempo, né? Você não tem grandes evoluções. Você tem essa reunião da OTAN de hoje, a OTAN enviando principalmente recursos financeiros e apoio militar, mas acredito que isso vai reforçar a resistência ucraniana, mas não vai fazer a Rússia recuar e não vai fazer a Ucrânia ganhar a guerra, porque não é o suficiente. Então eu acredito que a gente vai continuar tendo esse desenvolvimento do conflito. A Ucrânia vai continuar tentando se defender e a Rússia vai continuar tentando atacar, né? Então não vejo uma redução do conflito ou uma paz, pelo menos no curtíssimo prazo, eu não estou enxergando isso. Marcelo, agora você conversa com a Patrícia Velenic, muito prazer. Na sua visão, onde seria necessário a Ucrânia ceder e o que a Rússia estaria disposta a aceitar para que o conflito tivesse um fim? Boa tarde, Patrícia, obrigado. Olha, as exigências da Rússia, elas são bastante claras, né? Ela não quer nada que relacione a União Europeia e a OTAN perto das suas fronteiras, né? Então, a não entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia é algo que seria primordial para que a Rússia aceitasse ou começasse a ter um diálogo, né? As regiões separatistas do leste da Ucrânia também é uma questão muito importante para a Rússia. Então, essas são as três demandas principais da Rússia, e acredito que, com relação à OTAN e à União Europeia, eu acredito que vai ser mais fácil da Ucrânia diminuir o ímpeto dela e a vontade dela de participar dessas organizações. Embora o Zelensky ele tenha deixado claro que essa é a intenção dele, mas isso talvez possa ser um ponto mais fácil de negociação. A questão das regiões que são de maioria russas, talvez seja um ponto mais difícil de chegar num acordo, né? Talvez a gente veja nessas regiões algo que aconteceu igual na Crimeia, né? Você vê uma invasão e uma tomada do território, até por ele ter maioria russa. Por outro lado, né, a gente tem que pensar que, do ponto de vista econômico, né, a Rússia tem sofrido
razoavelmente, né, com esses embargos que os países ocidentais estão fazendo. Isso me preocupa um pouco, né, se a gente lembrar lá da Primeira Guerra Mundial, quando você teve uma imposição muito forte, sanções financeiras muito fortes com a Alemanha, isso criou um revanchismo muito grande na Alemanha, que desembocou na Segunda Guerra Mundial. Eu temo que a Rússia pode aumentar esse revanchismo com o Ocidente, né? E aí talvez não parar só na Ucrânia e tentar tomar outros territórios para tentar reconstruir aquele império soviético, o império da União Soviética. Então, eu vejo com muitas dificuldades ainda uma solução minimamente satisfatória. O que eu acho que é fato é que as consequências econômicas e políticas elas vão ser de longo prazo, né, de médio e longo prazo. Mesmo que a guerra acabe, eu acho que as consequências vão durar um bom tempo ainda. Muito bem, Marcelo, nós agradecemos demais a sua participação e até uma próxima entrevista. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. E toda essa situação é trágica para as crianças ucranianas. O Unicef informou nesta quinta-feira que mais da metade da população infantil do país foi obrigada a abandonar as suas casas desde que a Rússia iniciou a invasão. Em um comunicado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância detalhou que a guerra levou ao deslocamento de 4.300.000 crianças de uma população infantil estimada em 7,5 milhões. Do total de crianças deslocadas, 1.800.000 menores atravessaram a fronteira para buscar refúgio nos países vizinhos e 2,5 milhões permanecem dentro da Ucrânia. A diretora-geral do Unicef, Catherine Russell, destacou que o conflito provocou um dos maiores e mais rápidos deslocamentos de crianças desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo ela, esta triste realidade corre o risco de ter consequências duradouras para as próximas gerações. Pelo menos 81 crianças morreram na guerra e 108 ficaram feridas, de acordo com os dados publicados na quarta-feira pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Mas a agência admite que os números são inferiores à realidade. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto para fazer um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 409.606.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 175.484.000 brasileiros tomaram a primeira dose, o que representa 82,26% da população. Enquanto 159.388.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa aí 74,72% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 74.734.000 pessoas, cerca de 35,03% dos brasileiros. Quase 50% das crianças de 5 a 11 anos já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid. E veja a seguir a estreia do quadro HIT Serviços com informações sobre o RG Digital. E ainda, a Receita Federal abre hoje a consulta ao lote residual do Imposto de Renda, pessoa física. Em instantes, até já! Já estamos de volta ao vivo, agora 1h18. Com drones e câmeras térmicas, equipes de resgate da China tentam encontrar a segunda caixa preta do avião que caiu com 132 pessoas a bordo. Ela pode ajudar a esclarecer a causa da queda do Boeing 737. As buscas por sobreviventes e pela segunda caixa preta do Boeing 737-800, que caiu na segunda-feira com 132 pessoas a bordo em uma área montanhosa do sul do país, continuam. O avião da China Eastern Airlines, voo MU-5735, caiu em uma montanha de Wuzhou quando viajava entre Kunming e Cantão. 4 dias após a tragédia, nenhum sobrevivente foi encontrado.
Uma caixa preta que registra as conversas na cabine do piloto foi recuperada na quarta-feira e enviada a Pequim para análise. As equipes de resgate também procuram a segunda caixa preta, que contém dados do voo como velocidade, altitude e rumo, o que pode ajudar a determinar a causa da tragédia. A possível confirmação das mortes de todos os 123 passageiros e 9 integrantes da tripulação transformaria este no pior acidente de avião desde 1994 na China, onde a segurança aérea é considerada muito boa por especialistas. E mudando de assunto, nessa semana, o dólar fechou abaixo dos R$ 5 pela primeira vez desde junho do ano passado. Mas será que esse é o momento para comprar a moeda norte-americana? Quem responde essa pergunta para a gente é o repórter Kleber Werneck. Essa queda do dólar é a sexta seguida. Um levantamento feito por uma agência de notícias financeiras revela que a desvalorização é a maior para um trimestre desde 2009. Os analistas afirmam que ainda é difícil prever se a moeda norte-americana vai continuar caindo ou não. Alguns fatores externos, como por exemplo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, devem exercer influência sobre o câmbio. Por isso, a avaliação é que o momento é positivo, mas requer cautela. Nossa reportagem conversou com um economista, que agora vai dar algumas dicas, principalmente para quem quer ou precisa viajar para o exterior. Primeiro temos que definir qual é o perfil, né, desse comprador de dólar. Ele é um investidor qualificado, porque ele sabe quais são os riscos envolvidos nesse ativo financeiro. Ou então ele é um estudante que precisa, já está planejando de viajar, fazer um mestrado no exterior, ou é uma família que vai simplesmente a passeio. Entendido qual é o perfil de cada personagem, aí nós temos uma recomendação clara. Investir em dólar tem uma volatilidade, ou seja, uma alta e uma baixa muito forte, que precisa ter um pouco de estômago para aguentar, né, esse vai e volta da valorização da moeda, que a gente sabe que ela é muito sensível a qualquer informação. Então, por isso que investidor qualificado já sabe dos riscos. Agora, se é uma família ou algum estudante que está prevendo viajar para o exterior, a grande dica sempre é: compre a maior parte possível agora, neste momento, aproveitando essa baixa, mas também vá comprando ao longo do tempo para tentar fazer um preço médio que seja favorável à pessoa. Ou seja, se amanhã houver uma desvalorização, essa pessoa já aproveitou hoje a valorização do real, né? Ou seja, a queda do valor da cotação. Então, o mercado de dólar, ele não é para especular, não é para investir quando se trata de pessoa física. Por que não é? Porque o risco é muito grande. Por isso que a gente sempre deixa só indicação para investidor qualificado, que ele sabe muito bem dos riscos e aguenta algum prejuízo por algum tempo, né? Pessoa física, não. Nesse momento, às vezes a gente até ouve, eu acho que é uma boa comprar, porque está perto da eleição, e geralmente em toda eleição desvaloriza o real, sobe a cotação. De fato, isso pode acontecer, mas eu acho que não é o momento para investir em dólar a pessoa física pelo cenário global, né? Essa guerra entre Ucrânia, Rússia, sanções com os Estados Unidos, tudo isso pode mudar de uma hora para outra o cenário e aí gerar um prejuízo muito grande para quem investir em dólar. Que dica bacana. E olha, mais de 212 mil contribuintes devem receber 210 milhões de reais em restituições do fisco na próxima semana. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física. A Receita Federal divulga a lista dos 212.711 contribuintes que haviam caído na malha fina em anos anteriores e acertaram as contas com o fisco e que agora vão ser contemplados. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Do total, 2.790 têm mais de 80 anos, 21.540 têm entre 60 e 79 anos. O pagamento deve ser feito no dia 31 de março, na conta informada na declaração do Imposto de Renda.
Caso o contribuinte não esteja na lista, deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. No caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. E caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de 1 ano, deve requerer o valor no portal ECAC. E a Receita Federal já recebeu cerca de 7 milhões de declarações do Imposto de Renda ano base 2021. O prazo de entrega da declaração termina em 29 de abril. E atenção, os adolescentes que completarem 16 anos até a eleição, que é no dia 2 de outubro, já podem tirar o título de eleitor. O prazo para solicitar o documento vai até maio. Todos os brasileiros com idade a partir de 16 anos têm até o dia 4 de maio para pedir a primeira via do título de eleitor ou regularizá-lo a tempo de votar nas eleições. O primeiro turno da votação está marcado para 2 de outubro e o segundo turno deve acontecer em 30 de outubro, o último domingo do mês. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, como geralmente a procura pelo serviço é alta nos últimos dias do prazo, para evitar contratempos é importante solicitar a primeira via ou regularizar o título o quanto antes. Para regularizar a situação do título de eleitor ou a retirada da primeira via do documento, o eleitor pode fazer a solicitação pela internet, por meio do sistema Título Net, no portal do Tribunal Superior Eleitoral. O interessado precisa anexar um documento oficial com foto, comprovante de residência, comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral e comprovante de quitação do serviço militar. E antes de encerrar, hoje teve a estreia de um quadro novo aqui no jornal. É o HIT Serviços. Nós vamos tirar dúvidas do dia a dia de um jeito simples e descomplicado. O entrevistado de hoje é o economista e advogado Jonatas Lucena. Ele vai explicar para você aí de casa como vai funcionar o RG digital. Eu queria começar esse quadro explicando para quem está em casa sobre o RG digital. Se ele vai se tornar um novo documento oficial de todo brasileiro. Todo mundo vai ter que ter esse RG digital? Sim, todos teremos. Será um documento único, né? Semelhante ao que existe nos Estados Unidos, que é o Social Security, né? É algo semelhante. Mas serão obrigados, todos brasileiros, desde o nascimento até a morte, a usar esse documento. Esse documento. Não tem um prazo ainda para que ele seja exigido? Tem um prazo para a adequação dos estados, né? Esse documento será emitido pela Secretaria de Segurança Pública de cada estado. O governo federal, e por se tratar de um documento federal, o governo federal deu um prazo aí de 12 meses, até março do ano que vem, para que os estados se adequem para poder iniciar a emissão. Aquele estado que se adequar antes, pode iniciar a emissão antes. Vai ser um documento com todos os meus documentos, por exemplo, RG, CPF, carteira de motorista, título eleitoral. A ideia desse documento é substituir todos os demais, né? Então, em tese, vamos imaginar assim, para o bebê que nascer após a emissão desse documento, ele sequer terá o número de título, número de CNH, número de PIS e número de RG. Ele não terá, ele terá apenas o CPF. Entendi. Então, na verdade, o novo RG ele veio para substituir todo esse monte de número aí de documentos que nós usamos. Seria um número agora, só? Será o número do CPF. Entendi. Esse único número vai servir para tudo. Isso, exatamente. Será o número único, né? O número federal, o seu número federal. Haverá algum custo para a população? A primeira emissão será gratuita, segundo o governo federal. Agora, aí segue o padrão de cada estado. Se a pessoa perder ou quiser uma outra emissão, aí será cobrado de acordo com a taxa local. Muito bem explicado, e a ideia é essa, toda semana trazer um serviço diferente para facilitar a vida de quem está em casa nos assistindo. Muito bacana esse quadro, toda quinta-feira, Paty? Toda quinta-feira, anota aí. Muito bacana, não perca. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para você. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1h50. Até mais.